Amados irmãos, a paz do Senhor, todos são bem-vindos, claro. Quero nesse momento ministrar a nossa lição número 10 deste curso Seja um Obreiro Aprovado. Então a lição de hoje, a lição número 10, é a estrutura do Evangelho de Mateus, baseada aqui conforme o nosso livro que estamos utilizando, Seja um Obreiro Aprovado. Então bem-vindos todos, sejam bem-vindos à lição número 10, que tem como tema a lição, a estrutura do Evangelho de Mateus, a estrutura do Evangelho de Mateus. Na lição anterior, que foi a número 9, nós falamos acerca do sistema de pontes. Irmãos, estão lembrados? Mostramos aqui aquela régua. Vamos aqui mais uma vez apresentar aos nossos irmãos a fim de que vocês relembrem um pouco a nossa ministração. Falamos acerca destes, mostramos aqui essa régua, esses passos aqui. Este espaço, perdão, está aqui de cabeça para baixo, agora sim, melhor. Então falamos sobre a introdução, a infância de Jesus, que foi o primeiro passo, de acordo com Mateus capítulo 2, versículo 1. Em seguida, o ano de preparação, Mateus 3, a partir de Mateus 3, verso 1. Em seguida, falamos acerca do ano de popularidade, ali a ponte de Mateus capítulo 4, versículos 12 até o capítulo 13. Depois, o ano da paixão, ali iniciando em Mateus capítulo 14, versículo 1. E finalmente, vida ressuscitada, Mateus 28, verso 1, apenas para trazer a memória dos nossos irmãos. Hoje vamos falar acerca deste assunto, a estrutura do Evangelho de Mateus. Mas antes, meus irmãos, eu gostaria de iniciar essa ministração apresentando aos irmãos aqui três imagens, ou três figuras, conforme você queira entender, porque no final desta aula nós vamos trazer novamente estas imagens aqui para você identificar a que período, a que passo está relacionada essa imagem aqui. Então a primeira imagem que eu quero apresentar aos irmãos é essa aqui. Então observe essa imagem aqui, né? Estamos vendo aqui, simbolizando o Mar da Galileia, aqui o Senhor Jesus, aqui está Mateus, aqui ainda na coletoria, e aqui é a letra A, Mateus capítulo 9, versículo 9. Então olhe bem para essa imagem aqui, para você entender a que passo pertence. No final da ministração, já quase no finalzinho, vamos novamente apresentar essa imagem e você vai dizer essa imagem está relacionada a que período ou a que passo da vida do Senhor Jesus. A segunda imagem que nós vamos apresentar é essa aqui. Observe bem. Então, Mateus capítulo 20, versículo 29 a 34. Veja aqui, Jesus aqui curando um cego. Então, observe bem esta imagem. No final da aula, conforme nós já falamos, vamos novamente apresentar essas três imagens. E a terceira imagem, esta imagem aqui. Então, o texto apresenta aqui. Aqui é o templo, né? Aqui a pessoa, aqui a imagem, figura representando o Senhor Jesus, e aqui o tentador, Satanás. E aqui Mateus capítulo 4, versículos 5 a 6. E aqui, então veja que aqui Jesus está sob o pináculo do templo. Vamos fazer uma pergunta baseada com esta imagem aqui e com o texto. Bem, apresentar então as nossas imagens, essas imagens aqui, vamos à nossa ministração. A ministração que está a partir da página 75. Do nosso livro Seja um Obreiro Aprovado. Vamos lá? Então, inicia assim. Nessa página 75, você verá que há três figuras aqui, que são, nessas imagens que eu apresentei aos irmãos, são imagens coloridas. Aqui no livro não é a mesma imagem, mas tem o mesmo significado. Veremos aqui, o aluno que já adquiriu o seu livro, ele verá que Jesus aqui, junto com Mateus, né, ali Jesus chegando próximo à coletoria, fazendo o chamamento de Mateus. Aqui representando também Jesus curando dois cegos e o templo aqui. Então, uma imagem aqui. Então, para facilitar, melhoramos aqui a imagem. Fui até a internet e captamos aqui, né, essas imagens, pegamos essas imagens aqui para melhorar aqui para o nosso objetivo aqui, que é fazer com que o aluno ele entenda ou ele possa mostrar ou entender a que imagem essa imagem corresponde a que fase ou a que passo da vida do Senhor Jesus Cristo. Então, fizemos aqui uma melhora. Meus irmãos, então começa assim. O Evangelho de Mateus está cheio de lindas histórias, como estas apresentadas nos desenhos que eu acabei de apresentar aqui aos irmãos. Mas você sabe a qual passo pertence? Então, essas três imagens, vamos no final, durante o transcorrer dessa ministração, falaremos aqui sobre vários capítulos para você já começar a entender a que passo corresponde aquela passagem bíblica, aquele capítulo, para você saber e entender bem. Então o assunto de hoje é a estrutura do Evangelho de Mateus. Nesta lição você conhecerá o segredo para saber, apenas olhando a referência,
o passo em que se encontra cada acontecimento relatado por Mateus. Então, quando você terminar essa aula, você vai entender, saber cada capítulo. Que capítulo? Por exemplo, você vai abrir o Evangelho de Mateus. Você vai se deparar com um capítulo, claro, e versículos. Você vai saber, ao término desta aula, a que passo pertence aquele capítulo. Então vamos à nossa primeira pergunta de hoje. Vamos lá? Então, lição na página 75, a questão 1 diz: procure de novo nos desenhos do apêndice 6. Então, um pouquinho de calma, vou apresentar aos irmãos. Estamos aqui, fizemos uma reprodução aqui do apêndice 6. Vamos já mostrar aos nossos irmãos aqui, para facilitar ainda mais o seu acompanhamento. Então, procure de novo nos desenhos no apêndice 6. Atenção, ele diz: antes de responder cada pergunta abaixo, faça um estudo cuidadoso em forma de revisão dos desenhos indicados. Então, teremos aqui 3 perguntas e elas são as seguintes. Os desenhos 1, 2 e 3 correspondem ao mesmo ano do ministério de Jesus. A que ano corresponde? Então, vou apresentar aos irmãos aqui os desenhos 1, 2 e 3 para facilitar, e você vai dizer a que passo corresponde a vida do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, o desenho 1, vejam bem, o desenho 1 está aqui, é como se fosse uma carpintaria, né? O Senhor Jesus aqui, ó, carpintaria, o Senhor Jesus. Aqui o desenho número 2, aqui representando aqui o Rio Jordão, Jesus aqui no rio, saindo do rio, aqui o Espírito Santo em forma de pomba, né, simbolizando, e aqui João Batista. Então, vejam bem. E aqui ainda, esse mapa aqui é interessante, porque aqui você vê que aqui está a Galileia, né, a província da Galileia, aqui está a província da Judéia. Veja bem, aqui está o Mar da Galileia, Rio Jordão, aqui o Mar Morto. Então aqui Jesus está em que cidade? Em Nazaré. E aqui ele parte na direção sul aqui, vindo aqui descendo aqui para a Judéia. Aqui temos a Pérea deste lado e aqui temos a Judéia. Então esses 3 desenhos correspondem a que passo da vida do Senhor Jesus? Muito fácil, você observou, acompanhou direito a nossa lição, prestou bastante atenção, você vai responder o quê? Que corresponde ao ano de preparação. Então os desenhos 1, 2 e 3 que eu apresentei aos irmãos simbolizam o ano de preparação do Senhor Jesus Cristo. A letra B, nós vamos apresentar também aqui outro desenho. A que ano corresponde os desenhos 4, 5 e 6? Então vou apresentar os desenhos 4, 5 e 6. Então o desenho aqui, ó, desenho 4, o 5 e o 6. No primeiro desenho aqui, Jesus está aqui ministrando. Então aqui está o Mar da Galileia, aqui as pessoas ouvindo os seus sermões, e aqui ele está ministrando aqui, simbolizando aqui um barco, né, num barquinho. Neste outro desenho, no desenho 5, nós vemos aqui um personagem. Esse personagem é João Batista, ele está preso. Ele está preso. E no desenho número 6 aqui, nós veremos, estamos vendo aqui, no desenho 6 aqui, Jesus aqui, ele partindo de um lugar. Este lugar aqui é Cafarnaum. Cafarnaum aqui na Galileia, na província da Galileia. Essas setazinhas aqui apresentando o seu ministério aqui na Galileia. Então, a que fase, o que passos correspondem os desenhos 4, 5 e 6? Então, ano de popularidade, você pode responder, ano de popularidade. E a letra C da questão número 1 diz: a que ano corresponde os desenhos 7, 8 e 9? Então, rapidamente aqui, desenho 7, 8 e 9. Vamos lá, o desenho 7, 8 e 9. Então, o desenho 7 aqui é como Jesus se aproximando aqui da cidade de Jerusalém, os muros aqui de Jerusalém. Nesse outro desenho aqui, no desenho 8, nós veremos aqui o rei Herodes, né? E alguém trazendo a cabeça de João Batista aqui num prato. E no desenho número 9, teremos aqui novamente, Jesus aqui, um mapa, né? Onde Jesus vai sair aqui de Cafarnaum e vai descer aqui na região sul, vindo aqui para Jerusalém. Então, a que passo corresponde os desenhos 7, 8 e 9? Aí você vai responder ao ano da paixão, ou simplesmente paixão. Entendido isso, vamos à nossa lição na página 76 agora. Então vamos falar sobre a infância, incluindo a juventude do Senhor Jesus. Lembre-se que a infância começa no Mateus capítulo 2, versículo 1. Muito bem, é a questão 2. Muito bem. Vamos lá. Aprendemos que o tema principal de Mateus, qual é o tema principal de Mateus? Você deve estar lembrado, é o reino dos céus. Então você responde aí, reino dos céus. E que o primeiro passo da vida de Jesus qual é o primeiro passo? Infância. Você deve escrever aí, infância.
Em seguida, Jesus, o rei prometido, se sentaria sobre o trono de seu antepassado. Aí, aqui você tem que colocar. Qual era o antepassado de Jesus? O rei, aí você coloca. O rei Davi. E por isso nasceria no povoado chamado, qual é a cidade que Jesus deveria nascer? A cidade de Davi? Você vai escrever Belém, que é a cidade do rei, novamente. Você vai escrever rei Davi. Jesus nasceu no mesmo ano em que seu mensageiro, quem era o mensageiro de Jesus, o precursor de Jesus, aquele que foi à frente do Senhor Jesus, você vai responder, João Batista, também nasceu. Portanto, o nascimento de João, que é o João Batista, corresponde também ao passo e passo da vida de Jesus, a infância. Então você vai escrever a infância. Também aprendemos que Mateus não relata nada acerca da juventude. Mateus nada relata acerca da juventude do Senhor Jesus. Apesar disso, descobrimos que durante sua infância e juventude, Jesus morou quantos anos? Aí você vai responder 30 anos na cidade de, qual cidade? Nazaré, onde trabalhou como, qual foi o ofício de Jesus? Carpinteiro. Então, essa questão número 2 é só para você completar. Como também as questões seguintes, a questão que vem logo em seguida, que vamos entrar agora no ano de preparação. Lembre-se que o ano de preparação começa em Mateus capítulo 3, versículo 1. Vamos lá. O segundo passo que nos relata Mateus é o ano da preparação. Você vai escrever. E foi o último ano que Jesus morou na cidade. Qual foi a cidade em que ele morou no último ano? O ano de preparação. Então a cidade de Nazaré. Responda aí, Nazaré. Embora morasse na província da Galileia, coloque Galileia, a região de seu ministério estava no sul, ao lado do rio Jordão. Isto é, mesmo Jesus estando morando ainda em Nazaré, no ano de preparação, o seu ministério estava ali ao sul, ao lado do rio, que rio? Rio Jordão, onde acompanhava quem? João Batista. Nestas duas províncias, quais províncias ali que estavam ao sul? A província da Pérea, você deve colocar, e a província da Judéia. Então, Judéia e Pérea. Durante o ano de preparação, grandes multidões chegaram a escutar quem? João Batista já está aqui pregando a mensagem. Qual foi a mensagem que João Batista pregava? O reino dos céus. Prosseguindo, Jesus era relativamente o quê? Conhecido ou desconhecido? Você vai colocar desconhecido. Durante o ano de preparação. Então, durante o ano de preparação, Jesus era uma pessoa que ainda era desconhecida. Não era, claro, ele era conhecido por alguns, por João Batista, por exemplo, mas ele não tinha iniciado seu ministério propriamente dito. Saindo deste ano de preparação, vamos ainda na página 76 falar agora sobre o ano de popularidade. É mais uma revisão para os irmãos relembrarem aqui assunto importante. Eu gosto muito desse curso, preferi escolher este curso para ministrar aos irmãos, por quê? Por esta didática, que sempre as perguntas são repetidas e isso com certeza vai lhe ajudar bastante. Vão lhe ajudar bastante para você memorizar, inculcar bem isso na sua mente, no seu cérebro, no seu coração, para que você não esqueça. Então essa técnica, ela é muito boa, porque facilita, porque de vez em quando você está repetindo coisas que você já viu na lição anterior, lições anteriores. Isto facilita muito. Então com certeza você não terá mal de Alzheimer, né? Aquela questão de esquecimento. Por quê? Porque você está sempre trazendo isto à memória, alguns pontos importantes, esse nome desses geográficos e outros assuntos com referência ao Evangelho de Mateus. Bem, saindo do ano de preparação, irmão, vamos entrar agora no ano de popularidade. Algumas perguntas aqui para você completar. Lembre-se que o ano de popularidade começa em Mateus capítulo 4, versículo 12, e vai até o capítulo 13 de Mateus. Então isso é importante, você não se esquecer desse importante detalhe. Esses passos associados aos lugares e aos capítulos, o estudante da palavra do Senhor, o obreiro, ele deve memorizar esses nomes, esses capítulos, para quê? Porque será fundamental durante o transcorrer de todo esse estudo. Lembre-se que estamos apenas na lição número 1, aliás, no livro número 1, volume 1. Ainda temos 5 livros à frente, muitas lições à frente. Então você vai saber, você vai de fato aprender coisas importantes aqui sobre os evangelhos, particularmente sobre o evangelho de Mateus. Então vamos ao ano de popularidade, página 76. Depois de ter vivido cerca de 30 anos na cidade de Nazaré, sempre que eu fizer assim, você sabe que é para escrever. Então, só para deixar isso aí
já convencionado com os irmãos, tá certo? Então, depois de ter vivido cerca de 30 anos na cidade de Nazaré, Jesus foi expulso por seus vizinhos. Quem eram seus vizinhos? Pessoas que moravam em Nazaré. Então, no começo do ano de popularidade, Jesus foi morar na cidade marítima de Cafarnaum. Então, Jesus sai de Nazaré, vai morar na cidade marítima de Cafarnaum, ao lado do mar da Galileia, mar da Galileia. Também na província da Galileia, que ficava também na mesma província. O mar da Galileia ficava na província da Galileia. No começo do ano de popularidade, o rei Herodes, vamos falar sobre os Herodes, porque tem vários Herodes na Bíblia, então vamos falar este assunto sobre os 4 Herodes na lição número 21, você não deve perder esta lição. Então voltemos aqui. Vamos lá? Voltando aqui à questão. No começo do ano de popularidade, o rei Herodes tinha o quê? Encarcerado. Tinha encarcerado. Responde encarcerado. João Batista. E Jesus não foi mais ao Rio Jordão, senão quando começou seu ministério na província da Galileia. Então, depois que João Batista foi preso, Jesus não foi mais ao Rio Jordão. E sim, quando ele começou seu ministério na Galileia. Então, no ano de preparação, Jesus algumas vezes foi ali, desceu ao sul, onde estava João Batista pregando, na Judéia e na Pérea. Depois que João Batista foi preso, Jesus, durante o ano de preparação, não foi mais para a Judéia, não foi mais ali para o Rio Jordão, ali onde João Batista estava pregando. Ele vai morar agora, se estabelecer em Cafarnaum, e em Cafarnaum ele vai, claro, vai fazer visitas, veremos isso aqui mais adiante. Então, só voltando aqui à questão, para a gente não perder aqui o raciocínio. Vou voltar novamente aqui ao anunciado. No começo do ano de popularidade, o rei Herodes tinha encarcerado João Batista. E Jesus não foi mais ao Rio Jordão, senão quando começou seu ministério na província da Galileia, onde grandes multidões chegaram a escutá-lo. Por isso foi-lhe dado o nome de Ministério na Galileia. Então, o Ministério de Jesus, quando ele se estabelece em Cafarnaum, também é conhecido como Ministério na Galileia. No ano de popularidade. Então, no ano de popularidade, Jesus está ministrando aonde? Está ministrando na Galileia. Sua mensagem era a mesma que João Batista havia pregado no ano anterior. Ou seja, qual era a mensagem? O reino dos céus. Esta era a mensagem de João Batista e logo em seguida foi a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Saindo agora do ano de popularidade, vamos à página 77 do nosso livro, Ano da Paixão. Se lembre-se, não se esqueça que o Ano da Paixão começa em Mateus capítulo 14, versículo 1 e vai até o capítulo 27 de Mateus, porque no capítulo 28 vamos iniciar outro passo da vida do Senhor Jesus, que é vida ressuscitada. Ano da Paixão. O Ano da Paixão começou com 12 grandes acontecimentos, e você com certeza deve se lembrar. 12 grandes acontecimentos inaugurou ali o Ano da Paixão. Então, o Ano da Paixão começou com 12 grandes acontecimentos. Primeiro, a morte de João Batista pelo rei Herodes. Então, o Ano da Paixão do Senhor Jesus Cristo começou com 2 importantes eventos. Primeiro, a morte de João Batista pelo rei Herodes. E o que mais? E a alimentação dos 5.000 homens. Então, 2 fatos importantes. O ano terminou com a morte de Jesus na cidade de... Qual foi a cidade que Jesus morreu? Jerusalém. Então, morreram no mesmo ano Jesus e João Batista. No mesmo ano, vejam, Jesus e João Batista nasceram no mesmo ano, ali no período da infância, e também morreram no mesmo ano, praticamente, na mesma cidade, Jerusalém. E por isso se chama o Ano da Paixão. O Ano da Paixão. Em meados do ano, Jesus teve de abandonar a província da Galileia. Voltou-se outra vez às 2 províncias da Judéia e Pérea. Então você vai responder Judéia e Pérea. Jesus volta, ele estando ali, ele desce ali para o sul e ele vai às províncias da Judéia e Pérea. Jesus teve somente 1 ano de seu ministério na província da Galileia. Ou seja, o ano de popularidade. Mas teve 2 anos de seu ministério no sul, nas províncias da Judéia e Pérea. O que quer dizer o ano de preparação. Lembre-se que no ano de preparação Jesus descia ali ao sul. E também o ano da paixão. Então você vai responder preparação e paixão. Feito isso, vamos ao 5º passo chamado vida ressuscitada. Começando em Mateus capítulo 28, versículo 1. Vamos às questões.
perguntas para você completar. O último passo relatado por Mateus é a vida ressuscitada. Jesus, já ressurreto dos mortos, mandou seus discípulos levarem a mensagem do reino a todas as nações. Então, depois que Jesus ressuscita, ele manda seus discípulos continuar pregando o evangelho a todas as nações. Também vimos como Paulo pregou essa mensagem em Roma. Falamos isso aí na questão anterior, na lição anterior. Então, também vimos como Paulo pregou essa mensagem em Roma, a capital do império. Qual era a capital do império? Então, qual era o império? Capital do império romano. Então, tanto a pregação do reino como o ministério de Paulo e como o nosso hoje em dia corresponde ao passo da... Qual passo nós estamos vivendo hoje? Vida ressuscitada. Então, Paulo pregou isso, os discípulos pregaram isso, Paulo, na sequência, pregou isso, e nós também estamos pregando a mensagem do reino, o evangelho do reino, o reino de Deus. Estamos pregando essa mensagem. Estamos no passo correspondente a essa vida ressuscitada. A mensagem principal de Mateus, pois, é o reino dos céus. Escreva aí. O reino dos céus. A mensagem principal de Mateus é o reino dos céus. Desde o nascimento do rei, no povoado de Belém. Jesus não nasceu em Belém? Então você escreve Belém. Até a grande comissão de levar a mensagem do reino até onde? A todas as nações. Você escreve aí as nações. Bem, a partir da questão, agora saindo deste espaço, já falamos sobre infância, ano de preparação, ano de popularidade, falamos sobre o ano da paixão, vida ressuscitada, respondemos aqui, completamos aqui as perguntas. Creio que você aprendeu bastante, pelo menos deu para você relembrar aqui alguns termos, alguns nomes importantes no estudo desse livro. Vamos à questão 3. Procure o apêndice 7. Então vou mostrar aqui, os irmãos também reproduziram o apêndice 7, para facilitar aqui a visualização dos irmãos. Nem todos os nossos irmãos ainda adquiriram o livro, mas não deixe de adquirir, irmãos, porque é importante no estudo o obreiro ele ter o seu livro-texto para que possa realizar os exercícios. Então aqui eu reproduzi este apêndice 7 aqui. Nesse apêndice 7, ele vai pedir o seguinte: eu vou fazer o enunciado da questão e depois eu apresento os irmãos aqui, as figuras aqui, para você responder comigo. Então procure o apêndice 7, isto é o 7 e não o 6. Então vamos consultar o apêndice 7 e não o apêndice 6. Tem os mesmos desenhos dos 3 anos do ministério, mas estão em ordem correta. Escreva abaixo qual dos anos do ministério de Jesus corresponde a cada um dos desenhos. Então, tendo aqui desenho 1 e tem um espaço até o desenho 9. Eu vou apresentar os irmãos aqui e juntos nós vamos responder essas questões aqui. Então, nós temos aqui o desenho 1, veja só, apresentamos aqui, falamos até sobre isso aqui, Jesus chegando em Jerusalém, então o ano da paixão. O desenho 2, João Batista está preso, corresponde a que período ou que fase? Popularidade, ano de popularidade. Aqui no desenho 3, Jesus aqui saindo aqui da cidade de Nazaré, onde ele morava, e descendo aqui ao sul, vindo aqui para a província da Pérea e Judéia. Então corresponde ao ano de preparação. No desenho número 4, temos aqui uma carpintaria, simbolizando a carpintaria, e aqui significa o ano de preparação ainda. No desenho número 5, vemos aqui, observem, no desenho 5, olhando aqui melhor, né? No desenho 5 aqui, Jesus deixando a cidade aqui de Nazaré e vindo aqui para a parte mais, aqui, descendo aqui a cidade de Cafarnaum, melhor dizendo, e vindo aqui para essa região aqui chamada de Jerusalém. Então Jesus sai de Cafarnaum e não de Nazaré, desce aqui na região sul, aqui, ó, parte sul, e vem aqui para Jerusalém. Então corresponde ao ano da paixão. Aqui no desenho 6, lembra-se aqui, corresponde ao ano de preparação ainda, porque Jesus está aqui sendo batizado. No desenho número 7, aqui veremos o quê? Veremos aqui Jesus aqui em Cafarnaum e aqui as setinhas apontando aqui para alguns lugares. Isso aqui corresponde ao ano de popularidade. No desenho número 9, ver que isso fica melhor aqui mostrar aos irmãos, vemos o que aqui? Então aqui veremos aqui o rei, né? E aqui alguém trazendo numa bandeja a cabeça de João Batista. Corresponde ao ano, que ano isso aqui? Corresponde ao ano da paixão. E aqui, finalmente, o desenho 9, vemos aqui Jesus pregando e as pessoas aqui o ouvindo aqui nas margens aqui
do Mar da Galileia. Então corresponde ao ano de popularidade do Senhor Jesus Cristo. Então era isso. Então o exercício na página número 77 é só para você. Desenho 1, aí você vai colocando paixão e assim vai respondendo até o desenho número 9, ou a pergunta número 9. A questão número 4 diz: agora está na hora de aprender bem quais são os capítulos em Mateus. Então vai chegar a hora de você aprender quais os capítulos em Mateus que corresponde a cada um dos 5 passos. Quantos capítulos há em Mateus? Uma pergunta aqui importante, mas você deve saber. Você vai responder 28. 28 capítulos. A questão número 5 diz assim, queridos: nesses 28 capítulos, Mateus relata os 5 passos e a introdução também da vida de Jesus. Qual dos 5 passos Mateus relata no capítulo 2? Olhe o título que marcou na sua Bíblia sobre Mateus. Então, se você fez aquilo que nós pedimos, aquelas tarefas, você vai responder. O que está acima, qual dos 5 passos Mateus relata no capítulo 2? Você vai olhar na sua Bíblia, vai folhear e em cima do capítulo 2 você deve ter marcado. Então, você vai colocar infância. A resposta é infância. Página 78. Questão 6. Sabemos que o primeiro passo, a infância começa com a primeira ponte, ou seja, Mateus 2, verso 1. A introdução se acha no capítulo 1, antes do título infância. Lembre-se desse dado importante. O capítulo 1 de Mateus começa ali com a genealogia, né, dos antepassados do Senhor Jesus. Em que capítulo de Mateus se encontra a introdução? Então, capítulo número 1. Então, a introdução, capítulo 1. Questão 7. Muito bem, aprendemos que Mateus relata 2 coisas importantes. A introdução no capítulo 1 e a infância no capítulo 2. Até aí está muito fácil, você está acompanhando. Como se chama o passo que Mateus relata no capítulo 3 a 4? Só que o 4 está entre parênteses. Então, olha o título marcado sobre Mateus. Que corresponde, Mateus 3, corresponde ao quê? Preparação. Então, Mateus capítulo 3, versículo 1, começa o ano de preparação, que vai até Mateus capítulo 4, verso 11. Então, o ano de preparação vai até Mateus capítulo 4, verso 11, porque a partir de Mateus 4, verso 12, começa outro ano, que é o ano de popularidade do Senhor Jesus Cristo. Atenção, observe como o número 4 escrito acima está entre parênteses, isto é, o 4. Isto indica que abrange apenas a metade em vez de todo o capítulo 4. Então, novamente, trazendo aqui na memória dos nossos irmãos. O segundo passo de Jesus, que é falar, que é preparação, quase que eu não dizia aqui, porque é a preparação, começa no capítulo 3, verso 1. E vai até o capítulo 4, mas não é todo o capítulo 4, mas é até o capítulo 4, verso 11. Por quê? Porque Mateus 4, verso 12, inicia-se outro passo da vida de Jesus, que é o ano de popularidade. Voltando à questão 8, podemos ver que cada passo começa com o título marcado. Se você realmente marcou na sua Bíblia, que nós pedimos aqui algumas tarefas. Como se chama o passo que começa com o título no capítulo 4? Olhe o título marcado sobre Mateus 4 e 12. Se você fez isso, nas lições anteriores nós pedimos, você vai colocar popularidade. É só observar a tarefa, está pedindo uma tarefa de outra tarefa, né? Então, se você fez isso, vai ficar muito fácil de responder. A questão seguinte, que é a 9ª, diz: como se chama o passo que começa com Mateus 14, verso 1? Qual é o passo que começa em Mateus 14, verso 1? Se você respondeu paixão, você acertou. A questão 10, ela é um pouco extensa, mas ela é bem fundamental para a nossa compreensão. E muito fácil a resposta. Observe. O relato do ano de popularidade abrange todos os capítulos, desde o título em Mateus 4 até o próximo título em Mateus 14. Então, vou repetir novamente. O relato do ano de popularidade abrange todos os capítulos, desde o título em Mateus 4 até o próximo título em Mateus 14. Conte o número de capítulos que corresponde ao ano de popularidade na sua Bíblia. Deve incluir o capítulo 4 e contar todos os capítulos até o próximo título em Mateus 14, verso 1. Mas não deve incluir o capítulo 14, porque corresponde ao próximo passo do ano da paixão. Responda quantos capítulos correspondem ao terceiro passo, ou seja, o ano de popularidade. Então, vejam bem, você vai contar a partir do capítulo 4 até Mateus capítulo 13. Por quê? Porque o capítulo 4
a partir do capítulo 14, verso 1, já inicia-se outro passo. Então você vai contar. Se você fizer a conta, vai dar 10 capítulos. Então, este ano aqui, esse período aqui do Senhor Jesus Cristo, o ano de popularidade, ele comporta cerca de 10 capítulos no Evangelho de Mateus. Então, novamente, o ano de popularidade comporta no Evangelho de Mateus, ou abrange no Evangelho de Mateus, 10 capítulos. Começa no capítulo 14 e vai até o final do capítulo 13. Então, 10 capítulos. A questão 11, assim diz: lembre-se, então, de que qualquer episódio que se acha nestes 10 capítulos, qualquer um episódio que vai do capítulo 4 ao capítulo 13, nestes 10 capítulos, do 4 ao 13, corresponde a que período ou a que fase? Ano de popularidade. Responda de popularidade. Certo aí? Então, qualquer fato, qualquer episódio que aconteceu entre Mateus 4 e Mateus 13 corresponde a um episódio relacionado ao ano de popularidade do Senhor Jesus Cristo. Vamos em frente? A questão 12, também um pouquinho extensa, mas importante. Por exemplo, sabemos que o leproso curado em Mateus 8, corresponde ao ano de popularidade, porque o capítulo 8 se encontra entre os capítulos de Mateus de 4 a 13. Ao contrário, sabemos que o episódio do jovem rico em Mateus 19 não corresponde ao ano de popularidade, porque não se encontra entre os capítulos 4 e 13. Muito fácil essa compreensão. Responda: qual dos seguintes episódios, então, corresponde ao ano de popularidade? E aqui ele vai colocar 4 respostas para nós marcarmos quais estão situadas com referência ao ano de popularidade. Então, lembre-se que o ano de popularidade está entre Mateus 4, versículo 12, ao capítulo 13. Então, vamos lá? Letra A. O Sermão do Monte, em Mateus 5 a 7. Está? Está, porque está entre 4 a 13. O batismo de Jesus em Mateus 13. Você vai marcar essa? Não, porque não está entre o 4 e o 13. A parábola do semeador em Mateus 13. Olha aqui, Mateus 13. Então está, porque está entre o 4 e o 13. E a letra D, Jesus cura um paralítico em Mateus 9. Então Mateus 9 está entre o 4 e o 13? Está, então você marca. Então aqui você deveria marcar ou deve marcar a letra A, C e D, deixando a letra B de fora, porque não corresponde ao ano de popularidade. Marcou aí? Certinho? Podemos ir em frente? Então vamos lá. Questão 13. Assim cada passo começa com o título marcado, chamado a ponte, que corresponde àquele passo e termina com o título do passo seguinte. Todos os capítulos entre os dois títulos correspondem àquele passo. Conte na sua Bíblia os capítulos que correspondem ao ano da paixão. Então lembre-se que o ano da paixão começa no capítulo 14, verso 1 até o capítulo 27. Então aqui diz: entre o título Paixão em Mateus 14 e Vida Ressuscitada em Mateus 28. Quantos capítulos correspondem ao ano da paixão? Você faz as contas aí, conte, são 14 capítulos. 14 capítulos correspondentes ao ano da paixão. E a questão número 14 diz assim: qual passo ou introdução é relatado em? Aí vem aqui para você responder, questão só para você treinar, você memorizar estes passos aqui. Então Mateus 14 a 27, você vai colocar o quê? 14 a 27, o ano da paixão. Mateus 4 a 13, ano de popularidade. Mateus 2, infância. Mateus do capítulo 3 ao capítulo 4, só que lembre-se que não é 4 inteiramente, né, todos os versículos, mas até o capítulo 4, verso 11. Então, é preparação. Mateus 1, introdução, e Mateus 28, vida ressuscitada. Muito fácil, só ter um pouquinho de atenção, você vai responder. A questão seguinte, a 15, diz assim: guiando-se pelos títulos marcados na sua Bíblia, escreva abaixo ou capítulos em Mateus que corresponde à introdução. Esse lado tem aqui, da letra A, letra F, introdução, infância, ano de preparação, ano de popularidade, ano da paixão e vida ressuscitada. E ao lado tem Mateus com os traços para você, as linhas para você escrever. Então, introdução, aí você Mateus 1. Infância, Mateus 2. Ano de preparação, Mateus 3, aí você abre o parênteses até o 4. Aí você fecha o parênteses. Ano de popularidade, Mateus 4 até o capítulo 13. Pode colocar o 13 entre parênteses também. Ano da paixão, Mateus 14 até, entre parênteses,
capítulo 27. Aí você fecha o parênteses. E vida ressuscitada, Mateus capítulo 28. Muito fácil também essa questão. A questão 16 diz assim: veja a análise do Evangelho de Mateus no apêndice 11. Então aqui em Mateus no apêndice 11. No apêndice 11 tem algumas perguntas aqui importantes. O aluno deve ter, isso aqui eu não reproduzi, basta o aluno que tem o livro ele na página 219. Tem umas perguntas aqui bem fundamentais, mas muito fácil também de responder. Veja a análise do Evangelho de Mateus no apêndice 11. Aparece nessa análise, escreva sim ou não em cada passo. As perguntas muito simples para você responder. Letra A, os 5 passos de introdução, é você sim. Os lugares associados, sim, porque lembre-se que cada passo da vida do Senhor Jesus tem um lugar associado. Estão lembrados? Vamos fazer uma recapitulação. Então, infância relacionado a Belém. Preparação relacionado a Nazaré. Ano de popularidade relacionado a Cafarnaum. E depois, paixão relacionado a Jerusalém. E o 5º passo é o passo vida ressuscitada. Corresponde a todas as nações. Só para trazer memória dos irmãos. Na questão seguinte, a questão 17 diz: todos os passos e introdução menos um, isso aqui é importante, vejam bem, todos os passos e a introdução menos um, começa com o primeiro versículo do capítulo. E por isso não nos apresentam grande dificuldade. Então é muito fácil saber. Mateus 13:1 começa o ano de preparação. 14:1 começa o ano da paixão. Mateus 28:1 começa a vida ressuscitada. Porém, há uma particularidade quando você chega no ano de popularidade. Por quê? Porque não começa em Mateus capítulo 4, versículo 1. Não começa. Então, diz assim: qual é o único passo que começa no meio de um capítulo? Veja o título marcado sobre Mateus 4:12. Aí você vai responder o quê? Popularidade. Então, o único passo que não inicia no início do versículo, do capítulo, é este passo chamado popularidade. Porque o ano de popularidade começa em Mateus capítulo 14, verso 12 em diante, até o capítulo 13. A questão 18. Somente um episódio está registrado em Mateus 4, o que elimina o risco de errar. Procure Mateus 4 na sua Bíblia. Em Mateus 4, tudo o que é relatado depois do versículo 12, ou seja, o título em Mateus 4:12 corresponde ao ano de popularidade. Então, Mateus 4:12 e em diante corresponde ao ano de, você completa, ano de popularidade. 19. Mas no caso da tentação de Jesus, em Mateus 4, de 1 a 11, já não corresponde ao ano de popularidade, porém é o ano de preparação. Então isso aqui é importante, que às vezes o aluno ele pode se confundir. Pastor, mas Mateus 4, a partir do versículo 1, começa o ano de popularidade? Não, amados. Mateus 4, de 1 a 11 é o ano de preparação. Ano de preparação, porque vem antes do título em Mateus 4:12. Mateus 4:12. Irmã Adriana está assistindo também. Irmã Maria Cela, Pai do Senhor Jesus. Deus abençoe às irmãs e aos irmãos. Também peço aqui perdão às irmãs e irmãos, porque às vezes a gente está aqui ministrando e vejo os irmãos ali de vez em quando dizendo, dando joinha, dizendo que está acompanhando, e às vezes nós não podemos estar parando aqui, mas eu quero agradecer aos irmãos, nossos queridos irmãos e irmãs que estão aí compartilhando. A irmã Linda Mota também, ela está dizendo que a sua internet está ruim, mas depois a irmã pode assistir aí no canal, tá bem? Vamos em frente? Questão número 20 agora. Qual é o episódio em Mateus 4 que corresponde ao ano de preparação? Então, qual é o episódio em Mateus 4 que corresponde ao ano de preparação? Você vai responder: o batismo de Jesus. Em seguida, a questão número 21. Depois de que versículo em Mateus 4 começa o ano de popularidade? Então, depois de que versículo em Mateus 4 começa o ano de popularidade, você coloca o 12. Então, escreva aí 12. A questão 22. Questão 22 diz assim: procure os seguintes episódios da vida de Jesus na sua Bíblia e escreva a seguir qual dos 5 passos ou introdução corresponde a cada um. Então, muito fácil também. Letra A. O batismo de Jesus por João em Mateus 3 corresponde ao quê? Ano de preparação. O Sermão do Monte em Mateus 5 a 7 corresponde a que passo? Popularidade. A morte das crianças por Herodes em Mateus 2 corresponde à infância. Muito fácil essa questão. A letra D, ainda da questão anterior, da questão 22, diz assim: a chamada de Mateus por Jesus em Mateus 9.
A chamada de Mateus por Jesus em Mateus 9. Então Mateus 9 está no ano da popularidade. Então responda a popularidade, porque está entre o capítulo 4, versículo 12 até o capítulo 13. O anúncio do nascimento de Jesus a José feito pelo anjo em Mateus 1. Corresponde a que parte aqui do ministério do Senhor Jesus Cristo? A introdução, não é? A introdução. A letra F. Jesus entrando em Jerusalém em Mateus 21. Não, 21 já fala. É a paixão. Por quê? A paixão está entre o capítulo 14 até o capítulo 27. Então não se esqueça dessa importante informação. Letra G. A eleição dos 12 apóstolos em Mateus 10. Então, Mateus 10 corresponde ao ano de popularidade, porque está entre o capítulo 4 e o capítulo 13. A grande comissão, letra H. A grande comissão de Jesus aos discípulos em Mateus 28. Grande comissão, 28, vida ressuscitada. Letra I. A parábola do semeador em Mateus 13. Então, Mateus 13 está ali entre o capítulo 4 e 13, então é o ano de popularidade. A tentação de Jesus no deserto em Mateus 4, a letra J, né? A tentação de Jesus no deserto em Mateus 4. Então, corresponde à preparação. Você vai escrever, preparação. A letra K. Jesus prega o reino em toda a Galiléia em Mateus 4, 23. Então, Mateus 4, 23 está no passo chamado popularidade. Então, Mateus 4, 23, popularidade. E, por último, aqui a letra L. Jesus acalma a tempestade em Mateus 8. Mateus 8 ainda está entre o 4 e o 3. Então, é popularidade também. Bem, agora a questão 23. Lembre-se daquelas 3 imagens que eu apresentei aos irmãos no início da nossa ministração. Então, novamente, vou apresentar aos irmãos e aí, com certeza, você vai saber responder. Então, vou apresentar novamente aqui. Vou guardar aqui e apresentar essas. É a última pergunta da nossa ministração. Vou apresentar na sequência a letra A, B e C e você vai olhar e vai dar a resposta. Então aqui, veja bem, Mateus capítulo 9, versículo 9, corresponde a que período? Ou a que fase, a que passo da vida de Jesus? Mateus 9, 9. Lembre-se que estando o episódio entre o capítulo 4 e o capítulo 13, e o capítulo 13 corresponde ao quê? Ao ano de popularidade. A letra B, mostrando aqui os irmãos. Mateus 20, 29 a 34. Então Jesus aqui quando ele cura aqueles 2 cegos, Mateus 20, 29 a 34, corresponde a que passo da vida de Jesus? Paixão, porque a paixão começa no capítulo 14, vai até o capítulo 27. Então está aqui, paixão. E a última aqui, a letra C, também muito fácil. Lembre-se aqui, ó, letra C, Mateus 4, capítulo 4, versículos 5 e 6, corresponde a que fase aqui? Então, que fase? Corresponde à preparação. Certo? Então, preparação. Mateus 4, versículo 5, versículo 6. É isso, amados. Que Deus abençoe aos nossos queridos irmãos que estão sempre nos acompanhando. O que é que você vai fazer agora? Agora você vai fazer um trabalho prático. Qual é o trabalho prático? É você fechar sua Bíblia em Mateus, o Evangelho de Mateus, e abrir em qualquer capítulo para você poder responder. Olha, estou no ano de popularidade, estou no ano da paixão, estou na vida ressuscitada, estou no ano de preparação, estou na infância de Jesus, estou na introdução. Basta você fechar e abrir várias vezes para que você tenha essa familiaridade com estes capítulos correspondentes aos 5 passos da vida do Senhor Jesus Cristo. No mais, desejo a todos uma boa prova. Faça a prova na página 231. Que Deus lhe abençoe. Quero convidar os nossos irmãos para a próxima lição, lição 11. Falaremos sobre as 3 técnicas básicas de estudo bíblico. Você vai aprender bastante. 3 técnicas básicas para o estudo bíblico. Você vai aprender com certeza. Até lá, que Deus lhe abençoe. Até a próxima. A paz do Senhor para todos.